Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Deus tem uma palavra no seu coração. O texto bíblico de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do número 1, que diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. O texto bíblico desta manhã nos mostra aqui 3 atitudes em relação ao Evangelho. Quando falamos de Evangelho, sabemos que o Evangelho são as boas novas, a boa notícia. E a boa notícia é que o Senhor Jesus Cristo veio para trazer vida e vida com abundância. O Senhor Jesus, Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo e em breve Ele voltará. Quando falamos do Evangelho, falamos da salvação que o Senhor trouxe a esta terra. Todos nós estávamos condenados, todos nós estávamos perdidos, mas o Senhor Jesus Cristo veio para nos trazer vida e reverter esta situação. A partir de então, quando o Evangelho é pregado, primeiramente nós temos aqui Paulo dizendo: o Evangelho que vos tenho anunciado. Primeiro de tudo, o Evangelho precisa ser anunciado. O Evangelho precisa ser proclamado. Ele precisa ser levado a todas as pessoas. Existem pessoas que moram ao seu lado. Existem pessoas que estão próximos a você que precisam ouvir o Evangelho. A Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Então nós precisamos pregar o Evangelho. Precisamos anunciar, precisamos proclamar. A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, versículo 15: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Então o Evangelho precisa ser anunciado. O texto bíblico que lemos diz assim também: o qual também recebestes. Então o Evangelho, além de ser anunciado, ele precisa ser recebido. Não basta apenas ouvir a palavra, é preciso receber esta palavra, é preciso guardá-la em nosso coração, é preciso guardar e mais do que isso, entender que sem a palavra, sem o Evangelho, nós não alcançaremos a salvação. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. João capítulo 17, versículo 17 diz: santifica-vos na verdade, a tua palavra é verdade. A Bíblia diz também em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra que liberta, é a palavra que santifica, é a palavra que transforma a nossa vida. Então nós precisamos ouvir esta palavra, precisamos receber ela em nossos corações, receber o Evangelho que transforma, receber o Evangelho que vai trazer um novo sentido e uma nova vida. O texto bíblico ainda diz assim: no qual também permaneceis. Significa que nós precisamos anunciar o Evangelho, precisamos receber o Evangelho e também precisamos permanecer no Evangelho. Quando falo de permanecer no Evangelho, nós entendemos que precisamos estar firmes, continuar nele. Não basta aceitar por um tempo, não basta crer por um momento, mas precisamos permanecer. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz: sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Nós precisamos estar firmados, permanecer, não importa o que aconteça, não importa os dias maus que virão. Não importa as crises, as dificuldades, os ventos que sopram, mas nós precisamos permanecer firmes. Firmes nessa rocha, firmes nessa palavra, firmes nesse Evangelho. Não retroceder, não voltar atrás, não desistir, não abandonar. Por mais que se levante todos os tipos de problemas, tribulações, angústias, perseguições, enfim, todo tipo de adversidade, nós precisamos permanecer. Então a palavra para você nesta manhã: anuncie o Evangelho, receba este Evangelho e permaneça nesse Evangelho. Venha o que vier, haja o que houver,
Permaneça firme na presença do Senhor. Não abra mão da sua fé, não abra mão da sua salvação, porque Jesus Cristo já deu o melhor, que foi a salvação na cruz do Calvário. E agora você precisa anunciar esta salvação, você precisa também receber esta salvação e você precisa permanecer na salvação. Que Deus abençoe, que você tenha um ótimo dia, em nome do Senhor Jesus Cristo.